Oi, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula deste primeiro módulo do nosso curso. Na aula de hoje, falaremos do pêndulo simples, um dispositivo bastante simples, mas que ao longo do tempo se mostrou bastante útil pelas suas aplicações tecnológicas. Aproveitaremos ainda para falar um pouco do pêndulo de torção, cujo formalismo matemático é muito próximo ao do pêndulo simples e, portanto, aproveitaremos a aula para falar rapidamente sobre como é que é o funcionamento de um pêndulo de torção. Vamos então à nossa videoaula. Em primeiro lugar, vamos entender o que é um pêndulo simples, né? Pêndulo simples nada mais é do que um corpo de massa M pendurado através de um fio muito fino, inextensível, de comprimento L, e que ele pode então oscilar em torno de um ponto de equilíbrio que é na vertical devido à ação da gravidade ser nessa direção. Então vamos imaginar um pêndulo oscilando, né, para a direita e para a esquerda, e em um certo instante tem um certo ângulo θ formado entre a posição do pêndulo e a posição do seu ponto de equilíbrio. O peso que atua na esfera é dado, devido à ação da gravidade, P igual a mg. Esse peso, o melhor que a gente pode fazer para poder trabalhar matematicamente, é decompor em duas direções, né? E quais são as duas direções? Uma direção seria o px, que é na direção tangencial à trajetória do arco de circunferência que o corpo, né, do pêndulo descreve. Então, o px seria mg seno θ, é só olhar ali as relações trigonométricas, o ângulo θ lá em cima também é o ângulo θ lá embaixo da direção do P e a direção daquela linha radial pontilhada. Então, px é mg seno θ. A componente py é a componente na direção, né, da reta pontilhada, é na direção radial, portanto, é mg cosseno θ. Então, temos aí o peso. Vamos trabalhar com o peso decomposto, então, nas direções px e py. Além do peso, nesse nosso movimento, temos a presença de uma tração ao longo do fio. Uma tração T, e essa tração T deve cancelar a componente PY. Né? É só ver que a nossa esfera, né, que oscila, ele não vai ter a sua distância radial em relação àquele ponto lá em cima no teto, né, variando, né, ao longo do movimento. Ou seja, essa tração mantém essa distância constante, portanto, a tração e o PY devem se cancelar de modo que não tenha nenhuma resultante na direção radial. A única, nesse caso, portanto, a tração vai ser então mg cosseno θ. A única componente que então resta, que é a nossa força resultante, é exatamente a componente px. Portanto, nesse nosso movimento do pêndulo simples, a força resultante seria mg seno θ. Vamos agora para uma aproximação muito útil para entendermos melhor então o movimento harmônico simples. Vamos imaginar que o nosso pêndulo ele está oscilando, fazendo pequenos ângulos nessa oscilação, ou seja, o vai e vem do pêndulo ele não é muito longo, ele anda muito pouco para a direita e para a esquerda. Quando o ângulo é bastante pequeno, nós podemos considerar, né, em primeiro lugar, que a trajetória do pêndulo lá embaixo, o arco, é praticamente uma linha reta. Então a gente pode considerar que a esfera oscila para a direita e esquerda ao longo de uma linha reta, que seria a direção do eixo x. A força resultante, já vimos na tela anterior, né, a força resultante é o px, nesse caso é menos mg seno θ x chapéu, pois ele está contando sempre no sentido da restituição. Para ângulo θ muito pequeno, vale ainda a aproximação seno θ, é aproximadamente igual ao tangente θ, que é aproximadamente igual ao θ, que é simplesmente o comprimento do arco, nesse caso é o x, dividido pelo raio, que é o L. Pronto. Temos aí, então, a aproximação para o seno θ, que a gente pode substituir lá na expressão da força resultante, e temos, então, que a força resultante é menos mg L x chapéu. E aí temos a situação colocada de um movimento harmônico simples. É só ver que o m, o g e o L são todos constantes, e, portanto, o produto e o quociente entre eles também é constante. Temos a nossa constante K, né, do movimento harmônico simples, definido dessa maneira. Pronto, temos aí o movimento harmônico simples, e aí o pêndulo pode começar a ser analisado como tal. Né? Tá? Então, a força resultante é um Kx, onde o K é mg sobre L, que é a nossa constante elástica, né, de restituição do movimento harmônico simples. A frequência angular já vimos lá na primeira aula, né, na primeira videoaula, é raiz de K sobre M, portanto o ômega, né, já que o K é mg sobre L,
vai ser raiz de G sobre L. O período é 2π sobre ômega, portanto, o período é 2π raiz de L sobre G. Vejam só, esse é um primeiro resultado interessante. Para o pêndulo, o período e a frequência não dependem da massa do corpo que está oscilando. Depende simplesmente do comprimento do fio L e da gravidade local. Isso não é tão simples. Lembrar que a gravidade local, significa que de ponto para ponto, mesmo na superfície da Terra, a gravidade pode variar. Ao nível do mar tem um certo valor, nas montanhas já teria um outro valor. Portanto, devemos tomar cuidado com esse valor de G. Temos ainda, podemos olhar rapidamente como é que o pêndulo de torção funciona. É muito parecido. Então, imaginemos o que é um pêndulo de torção. Nós temos aí um corpo, no caso aí seria uma esfera, ligada através de uma haste de comprimento L, e agora ao invés de oscilar para a direita e esquerda, ele pode ser torsionado e ele fica então no movimento de rotação, sentido horário e anti-horário, girando, e aí nós temos o nosso pêndulo de rotação ou pêndulo de torção. Semelhante ao pêndulo simples, só que agora o movimento é de rotação. Sendo rotação, ao invés de força, a gente fala em torque. Torque de restauração, torque restaurador, vai ser então proporcional, constante K de proporcionalidade, e o tanto, o ângulo θ, que ele girou em relação à posição de equilíbrio. Na segunda lei de Newton, já adaptado para o movimento de rotação, a derivada segunda da posição angular com relação ao tempo é igual a menos K sobre I, posição angular θ. Quer dizer, aí nós temos a segunda lei de Newton, F igual a ma, já colocado segundo essa constituição toda, e o I é o momento de inércia. É só lembrar que lá no passado era K sobre M, era massa. A massa é para a translação, o que o momento de inércia é para a rotação. A equação horária do movimento é só resolver a equação diferencial e chegamos que a posição angular θ vai ser igual a um θ máximo seno de ômega t mais φ0, onde o ômega é a raiz de K sobre o I. Perfeito? E o período, então, vai ser 2π sobre o ômega, 2π raiz de I sobre K. Então vejam que é muito parecido, é muito simples. Por hoje é só e até a próxima videoaula.